E o tema que eu creio que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã é reconheça a presença de Deus. Amém? Reconheça. Qual é o tema, irmãos? Ajuda aí. Reconheça a presença de Deus. Reconheça. Reconheça a presença de Deus. Amém, irmãos? Esse é o tema que nós vamos ministrar hoje. E é interessante isso, porque nós precisamos reconhecer em todo o tempo a presença do Senhor. Você lembra, domingo passado, quem estava aqui, nós falamos sobre os dons do Espírito, os dons do Espírito Santo. Falamos sobre os dons como algo que capacita-nos para nós fazermos a obra de Deus, amém? Deus, Ele é o próprio Deus que capacita a nossa vida para que nós possamos fazer a sua obra. A obra de Deus jamais, irmãos, entenda uma coisa, a obra de Deus jamais poderá ser feita por força humana, amém? Não existe obra de Deus feita por força humana. A obra de Deus é feita pela força do próprio Deus. Todo mover genuíno de Deus tem uma marca, tem um selo. Qual é o selo? Presença de Deus. A presença marcante de Deus. Entendeu? Então, você vai perceber que na Bíblia é feita, né, a história bíblica, ela é feita por homens e mulheres. Olha, Júlio, abre a porta se faz favor, tá aí chegar um casal. Atende aí o casal, por favor. Amém? Olá, bom dia. Sejam bem-vindos. Então, sabe, irmãos, nós vamos ver a marca, a Bíblia vai nos mostrar que a obra de Deus foi feita por homens e mulheres falhos, sim ou não, irmãos? Não existe nenhum homem, nenhuma mulher na Bíblia que não tenha sido falho. Todos falharam. Só tem uma questão aqui, que esses homens falhos, eles reconheciam a presença de Deus sobre a sua vida. Quando nós vamos olhar, por exemplo, para a vida de Saul, Saul foi um homem eleito, vamos pôr assim, pelo povo, tá bom, gente? Um rei eleito pelo povo. Como é que Saul ele nasce? Saul ele nasce de uma iniciativa própria do povo. O povo de Israel não tinha rei, era o único povo que não tinha rei. Entende isso? Eles não tinham rei humano, não tinham um governo humano. O rei do povo de Israel era o próprio Deus. Só que o povo de Israel ele começa a olhar à volta e ver outros povos que haviam governantes, que haviam reis, haviam pessoas de autoridade. Então eles oram por um rei. E Deus, ele até dá uma palavra ao povo, fala, será que eu não sou suficiente para vocês? Por que vocês querem ser como os outros, terem um rei sobre vocês, se eu já reino sobre a vida de vocês? Mas, se vocês estão pedindo isso, se essa é a vossa vontade, ok, escolham então um rei. E Saul, ele começa a governar o povo de Israel. Ele então é estabelecido como rei de Israel. Só que acontece uma coisa com Saul. Saul, ele deixa de reconhecer e honrar e respeitar a presença de Deus. O que vai acontecer com Saul? Ele é deposto. Ele é retirado do reino. Está percebendo? Então ele é deposto, ele é retirado do reino. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul, porque ele é rejeitado então por Deus. E Deus então vai levantar um homem chamado Davi. Isso aqui para dizer algo para vocês, irmãos, que estão me ouvindo agora. A importância de você reconhecer a presença de Deus na sua vida. Existe uma música, ela é até mundana, ela não é uma música sacra, né, religiosa. Que ela faz uma proposta para nós, uma provocação que pergunta o seguinte: o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer quando ninguém pode te ver? É uma provocação. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver? É uma provocação. E é aí que entra a presença de Deus. É aí que entra a honra de Deus, porque quando não há ninguém, é o momento onde eu devo estar diante da presença de Deus e reconhecê-lo. Amém, irmãos?
reconhecer Deus até na ausência de toda a gente. Às vezes parece que nós precisamos das pessoas para reconhecer a presença de Deus. E nós precisamos perceber essa presença, reconhecer essa presença, perceber essa presença na nossa vida. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do versículo 1, esse é um texto muito conhecido, irmão, muito conhecido. 1 Samuel 17, a partir do versículo 1, é um texto conhecido, é o momento em que Davi vai enfrentar o seu primeiro desafio, chamado Golias. 1 Samuel 17, verso 1 em diante. Abra aí a sua Bíblia comigo. Se tem alguém sem Bíblia perto de você, compartilha. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Quantos acharam? 1 Samuel 17, verso 1 em diante. Amém? Maria Alice já achou? Amém? Amém, irmãos? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: ora, os filisteus reuniram os seus exércitos para a batalha. E estavam reunidos em Socó, que pertence a Judá. E acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. E Saul e os homens de Israel estavam reunidos e acampavam junto ao vale de Elá, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam de pé sobre o monte em um lado, Israel estava de pé em um monte no outro lado, e entre eles havia um vale. E ali saiu do acampamento dos filisteus um campeão. Saiu o que, irmãos? Um campeão, chamado Golias. Amém? De Gade, cuja altura era 6 côvados e 1 palmo. E ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da sua capa era de 5.000 siclos de bronze. E ele tinha caneleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 siclos de ferro, e uma que portava um escudo ia diante dele. E ele se pôs de pé e gritou aos exércitos de Israel e lhe disse: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu o filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei um homem para vós, e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E os filisteus disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dai-me um homem para que possa lutar. Quando Saul e todos os de Israel ouviram aquelas palavras do filisteu, eles ficaram desalentados e grandemente temerosos. Vamos lá, o versículo 12, olha aí o que vai dizer. Ora, Davi era o filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e ele tinha 8 filhos. E o homem seguia entre os homens como um velho nos dias de Saul. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram Saul para a batalha. E os nomes dos seus 3 filhos que foram para a batalha eram Eliabe, o primogênito, depois dele Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o mais moço, e os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E o filisteu se aproximava pela manhã e ao anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. E Jessé disse a Davi, o seu filho: toma agora para os teus irmãos um efa deste cereal tostado e estes 10 pães, e corre até o campo aos seus irmãos. E carrega esses 10 queijos até o capitão de 1000, e observa como vão os teus irmãos, e toma deles garantia. Irmãos, aqui está acontecendo uma batalha, os homens de guerra estão preparados, e nós temos aqui a descrição de um jovem,
do moço chamado Davi, que estava a cuidar da ovelha de seu pai. Por acaso, Davi aqui já tinha sido ungido por Samuel. Mas Davi estava fora da batalha, claramente, porque ele não tinha porte de guerra, ele não tinha experiência de guerra. Davi, ele era o mais moço, mais novo, e também ele era o menor de sua casa. E de repente, nós vamos pular aqui alguns versículos. No versículo 23, aí do capítulo 17, diz assim: enquanto ele falava com eles, Davi estava a falar com seus irmãos, eis que surgiu ali um campeão, o filisteu de Gate, de nome Golias, dos exércitos dos filisteus, e falou segundo as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele, e ficaram muito temerosos. O que os homens fizeram, irmãos? Os homens de guerra fugiram. Como é que diz cá em Portugal, Zezinho? Me ajuda aí. Piraram-se. Piraram-se, exatamente isso. Ficaram com medo e fugiu. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel? E Davi falou aos homens que estavam junto a ele, dizendo: o que será feito ao homem que matar esse filisteu? E remover o que, irmãos? A vergonha de Israel. Pois quem é, olha a pergunta de Davi, este filisteu incircunciso? O que ele está dizendo aqui? Quem é esse homem que é de outro povo, nem do povo de Israel é? Ele não tem aliança com o nosso Deus, porque circuncisão era uma aliança entre Deus e o povo. Estou traduzindo aqui para vocês o que está escrito aqui. Para que grite desafio aos exércitos do Deus vivo. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor está falando conosco aqui nessa manhã. Nós queremos ouvir a tua voz e pedimos ao Senhor: fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Davi fazia tudo o que era para um homem fazer. Davi honrava seu pai, sim ou não? Davi honrava seu pai. Davi era responsável com as coisas do seu pai? Sim. Davi já era um homem de confiança na sua casa? Sim. Davi, tudo que era responsabilidade dele, ele entregava diante de Deus. Davi já reconhecia a presença de Deus antes que a guerra aparecesse. Está entendendo? Davi, antes de qualquer gigante aparecer, de qualquer luta aparecer, ele já reconhecia a presença de Deus, porque tudo que era responsabilidade dele para honrar a Deus, ele fazia. E assim somos nós, irmãos. Preste atenção aqui que eu estou te falando algo. Existem coisas que é para Deus fazer, Deus faz. Existem momentos da nossa vida que é Deus que precisa agir, entrar em ação. Mas existem coisas na nossa vida que sou eu que tenho que fazer. É a minha responsabilidade. Nós sabemos, irmãos, que existem coisas, eu não vou orar para Deus ir para o meu trabalho, picar o ponto todos os dias, lá na fábrica. Deus, vai trabalhar lá para mim, e no final do mês o depósito é na minha conta. Não, como é que eu vou fazer, irmãos? Eu vou para o meu trabalho, eu vou cumprir aquilo que eu me propus a cumprir, eu vou honrar aquilo que eu me propus a honrar, porque essa é a minha parte, ok? E dentro disso eu vou confiar no Senhor, que Ele é o meu provedor, Ele vai me dar saúde, para que eu possa trabalhar e conquistar aquilo que é preciso, através do suor do meu rosto, do meu trabalho. Então sabe, irmãos, de uma coisa, que eu quero chamar a sua atenção aqui em primeiro lugar, preste atenção comigo. Existem situações, existem coisas que são para nós fazermos. Você nasceu no lugar que nasceu, aonde você está, com os dons e talentos que estão, para que você possa ser exatamente aquela pessoa que Deus colocou você para ser, entendeu?
E reconhecer a presença de Deus em primeira instância é, mesmo que esteja tudo bem, eu continuo honrando os meus compromissos. Isso é forte, sim ou não, irmãos? Porque honrar os teus compromissos diante de Deus, seja no teu matrimônio, seja como pai, seja como filho, seja como amigo, seja como funcionário, seja como patrão, seja como for, quem honra os seus compromissos está simplesmente dizendo o seguinte: eu reconheço a presença de Deus na minha vida. E por eu reconhecer a presença de Deus na minha vida, eu entendo que honrar a Deus também é honrar os meus compromissos. Amém, irmãos? Vocês estão aqui comigo? Guarda isso, que nós vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a verdade é o seguinte: Davi era o menor, Davi era o mais moço, Davi não era um homem de guerra, Davi era pastor de ovelhas, cuidava das coisas do seu pai. Davi nem considerado para guerrear ele foi. Existe um pensamento que poderia passar na cabeça de Davi, quando ouviu aquele homem gigante, guerreiro, com uma armadura poderosa, ele poderia dizer assim: eu sou tão pequeno, eu não vou conseguir vencer. Ele podia dizer: o meu inimigo é grande demais, eu serei morto. Davi também poderíamos dizer: olha, desistam, nós nunca sairemos dessa situação. Irmãos, esses pensamentos são pensamentos daqueles que não consideraram ou não consideram a presença de Deus. Então por que Davi não pensou igual a todos e pirou-se, e correu, e fugiu? Por quê? Porque ele considerou uma pessoa a mais na sua vida. Quem é essa pessoa? O Deus de Israel. O Deus dele, amém, irmãos? Ele considerou Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu considero Deus na minha vida. Você considera, amém? Eu decidi considerar Deus na minha vida. Diante dos meus desafios, eu considero o meu Deus. Ele está comigo. Só que para isso é interessante. Eu vou falar algo para você. Queria te fazer uma pergunta. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O que Deus pode fazer? Qual é a força de Deus? Irmão, se você se perguntar hoje, quem é Deus para mim? Se você fizer essa pergunta humildemente dentro do seu coração, se você se perguntar assim, quem é Deus para mim? Quem é esse Deus para mim? Quem é esse Deus para você? Muitas coisas vão ser esclarecidas no seu interior, muitas coisas vão ser esclarecidas para você. Porque eu vou dizer algo para você, irmãos, quem era que estava na frente da batalha? Um exército inteiro, fala comigo assim, um exército, vamos lá, um exército inteiro. E o que eles estavam fazendo? Estavam com medo. Quantos consideraram a presença de Deus? Quantos? Quantos? Só Davi. Todos que olhavam para aquele guerreiro falavam: estou perdido, eu vou fugir. Ninguém queria lutar com aquele guerreiro. Por quê? Porque eles se viam sozinhos. Eles se viam solo. Falavam: nós não temos ninguém por nós. Infelizmente, irmãos, até hoje, a maioria das pessoas ficam atemorizadas diante dos seus inimigos, porque não consideram Deus na sua vida. Porque não consideram aqueles que estão na sua vida. Irmão, deixa eu falar algo para você. Se Davi caísse na asneira de admirar mais os seus irmãos do que a Deus, ele estaria aflito e frito naquele dia e naquela hora. Porque ai daquele que coloca sua confiança em homens. Davi era o irmão mais novo, é normal o irmão mais novo admirar o irmão mais velho. Olhar para os irmãos com admiração, falar: uau, meu irmão é mais forte, o meu irmão pode mais do que eu, o meu irmão é melhor do que eu, o meu irmão é o meu herói, o meu pai é o meu herói, o meu líder é o meu herói, o meu pastor é o meu herói. É normal, as pessoas às vezes olham e admiram homens mais do que admiram a presença de Deus. O que acontece? Quando ele chegasse diante dos seus irmãos, que eram valentes, que eram guerreiros, e eles estivessem com medo, o que ele faria? Se meus irmãos estão cheios de medo,
quem sou eu para falar alguma coisa aqui? Mas a verdade, irmãos, é que Davi, apesar de poder admirar os seus irmãos, apesar de poder ver a força dos seus irmãos, Davi admirava muito mais o Deus dele, o Senhor dele. Davi olhava para o seu Deus com admiração. Davi não hesitou, falou: como é que é esta conversa? Quem é essa pessoa? Por maior que ela pareça, pelos gritos que ela dá, quem é essa circunstância? Quem é essa situação para que venha afrontar o exército do Deus vivo? O exército do Deus de Israel. Irmãos, quem é Deus para você? O que Deus pode fazer para você? Quais foram as histórias sobre Deus que você já ouviu? Ou que você se permite ouvir? Qual é a fé que está no teu coração, naquilo que Deus pode fazer por você? Pois eu vou te apresentar um pouquinho do Deus que eu conheço, é o que a Bíblia diz. O Deus que eu conheço quando não havia nada e sobre a face do abismo, estava tudo escuro, como diz lá em Gênesis 1. Ele com a sua palavra criou todas as coisas. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele dava uma palavra e as coisas aconteciam. O Deus que eu conheço é o Deus que abriu o mar quando Moisés e o povo precisavam atravessar o mar vermelho. O Deus que eu conheço é esse Deus que abriu o mar e o povo passou e todos os seus inimigos foram derrotados. O Deus que eu conheço fez a mesma coisa também com Josué. Josué precisava atravessar o rio Jordão e Deus abriu o rio para que o povo passasse no meio da sua aflição. O Deus que eu conheço já curou cegos, leprosos, já fez realmente, como nós cantamos aqui, mulheres estéreis, como Sara, por exemplo, com 100 anos de idade, dar à luz a um filho a Abraão. O Deus que eu conheço poupou Isaac no momento do sacrifício e proveu o cordeiro naquele momento. O Deus que eu conheço, Ele é o início, Ele é o fim. Ele é o que está assentado no trono de glória. O Deus que eu conheço, que é o Senhor de toda a minha vida, de toda a tua vida e de toda a história da humanidade. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. A gente pode olhar e achar que está tudo descontrolado. Guerras, rumores de guerra, pandemia, enfermidades, doenças, tantas coisas acontecendo. E nós podemos achar que está tudo fora do controle de Deus. Mas eu quero dizer para você, está tudo dentro do controle de Deus. Salmos de número 46, se você puder abrir sua Bíblia comigo. O salmista, ele recita, ele declara, Salmos de número 46, ele declara algo que é poderoso. Salmos de número 46. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Salmos de número 46. Amém? Todos acharam, irmãos? Salmo de número 46 diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com seu inchar. Há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo dos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz, a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem do fogo.
aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sereis exaltados na terra. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Primeiro versículo do Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Aleluia. Reconheçam a presença de Deus na sua vida. Irmãos, quem reconhece a presença de Deus, não teme o inimigo. Amém? Eu não sei qual é o inimigo da sua vida. Você já enfrentou algum inimigo da sua vida? Algum gigante? Alguém aqui já enfrentou algum gigante na vida? Não foi com uma lança, não foi com uma espada, não foi com uma couraça aparente. As nossas guerras hoje são outras, irmãos. As nossas guerras hoje são outras guerras. E na sua vida você pode estar enfrentando uma guerra que parece ser maior que você, parece falar mais alto que você, parece gritar e tentar te fazer ter medo. Mas quando você percebe quem está ao teu lado, o teu peito se enche e você sabe que irá vencer essa guerra. Amém, irmãos? Quem tem a presença de Deus não teme o inimigo. Os inimigos aparecem, os inimigos vão aparecer, os inimigos vão brotar, os inimigos virão, e virão para afrontar, irmãos. Só que a gente muitas vezes não percebe que esses inimigos vêm e aparecem para testar, de fato, aquilo que está no nosso coração. Você já viu a vida de alguém ser fácil? Tem alguém aqui que tem uma vida fácil? Soft? A Lilian disse que a vida dela é super fácil. Depois me ensina que eu quero aprender. Irmãos, não existem. Eu sei que na era do Instagram, TikTok, na era do lifestyle, né? Que é onde a malta aluga às vezes super carros, tira fotografias, faz grandes fotos. Diz, olha como é que a minha vida é maravilhosa e eu revolucionei toda a minha vida. E tudo que eu tenho é bom, tudo que eu tenho é maravilhoso. Homens e mulheres se mostram nas redes sociais como se fosse tudo perfeito, do jeito que sempre sonharam, imaginaram, pensaram. E claro, né, irmão, vão vender para você a regra que eles aplicaram para ter aquela vida, né? Deixa eu fazer algo para você, irmãos. Não existe vidas perfeitas. E quanto melhor parece ser a vida de uma pessoa, mais guerras essa pessoa enfrentou. Pode ter certeza disso. Os bastidores, as guerras, os problemas, os desafios, os Golias, muitas vezes, não são mostrados para as pessoas. Mas eu posso dizer para você, toda a gente já enfrentou o seu Golias. E enfrenta as suas guerras. Davi enfrentou Golias e muitas outras guerras. Inclusive, fugir de Saul, que queria matar ele, porque sabia que ele seria o próximo rei de Israel. Só que tem uma coisa que Davi sempre teve, irmãos. Davi sempre teve a confiança em Deus, na presença de Deus. Davi era tão honesto, irmãos, deixa eu te falar algo para você. Saul persegue Davi durante anos, querendo matar ele. Saul está cansado, com fome, vulnerável, e Davi tem a oportunidade de matar Saul. Davi não toca na vida de Saul. Eu não vou tocar na vida dele. Ele honra a Deus até diante do seu inimigo. Irmão, deixa eu falar algo para você. Em terra que dá o troco e devolver na mesma moeda, como é hoje em dia. Ele fez comigo, calma aí que eu vou fazer também. Sim ou não, irmãos? Não sei vocês, mas no ambiente de trabalho eu escuto muito isso. Deixa, vai chegar a minha vez. Ele deixou o trabalho para mim hoje, amanhã ele espera que vou dar o troco. Aí ele vai ver o quanto custa. É desafiador, sim ou não, irmãos? Normalmente sabe qual é a nossa mentalidade?
eu quero mesmo é que chegue o dia de eu dar o troco, que essa pessoa nunca vai receber um turno, um serviço tão bem passado na vida dela, que ela vai ficar olhando e falar, como é que essa pessoa conseguiu fazer isso, recebendo o que eu dei a ela? Entendeu? Porque você está fazendo não para a pessoa simplesmente, você está reconhecendo a presença do teu Deus. E quando você está fazendo, você está falando, Senhor, eu te entrego como oferta. Eu entrego diante de ti, dos teus olhos. Eu estou honrando a ti. Eu estou honrando ao Senhor. Ah, mas não vão reconhecer, não tem problema, meu Deus reconhece. Não tem problema, o meu Deus está vendo, o meu Deus olha, o meu Deus sabe. É o meu Deus que me recompensa, é Ele que importa. Os outros não importam, eu confio nele. Sabe por quê, irmãos? Porque quando chegar diante da tua guerra, quem vai lutar a tua guerra junto contigo é o Senhor. E lembra que eu falei lá no início que nós íamos falar sobre isso de novo? E é importante nós sabermos que o nosso está tudo em dia, tá bom? Entendeu? Porque se Davi não honrasse o pai, irmãos, pensa bem, Davi não honrasse o pai, Davi não honrasse a família, Davi não honrasse seu trabalho, se Davi não fosse fiel a Deus antes, e chegasse diante dos seus irmãos e dissesse, não, quem é esse aí, para estar falando contra Deus? Os irmãos iam rir da cara dele, iam falar assim, você não honra nem teu pai, você acha que você vai conseguir honrar a Deus? Você não honra nem a tua casa, você vai conseguir honrar a Deus? Você não cumpre nem as suas obrigações básicas, você vai conseguir honrar a Deus? Mas sabe, irmãos, Davi honrava a Deus antes de enfrentar o Golias. Então Davi tinha autoridade na hora de enfrentar o Golias, porque ele já reconhecia a presença de Deus sobre a sua vida. Amém, irmãos? E eu vou te falar uma coisa interessante. Irmãos, quem tem a presença de Deus, entenda isso, quem tem a presença de Deus, protege os demais. Fala comigo assim, ó, quem tem a presença de Deus, protege os demais. Davi enfrentou Golias, mas o povo todo se beneficiou. Pastor, mas quem se beneficiou? Os mesmos que não acreditaram, que estavam cheios de medo. Mas quem se beneficiou? Os mesmos que estavam cheios de medo. Os incrédulos, os que não lutaram, os que não fizeram nada, os que estavam coagidos, os que estavam lá parados. A vitória de Davi foi a vitória de todos. A nossa vitória tem que ser a vitória de todos. O benefício daquele que reconhece a presença de Deus nunca é só para ele. Irmãos, eu vou ser sincero para você, quem decide reconhecer a Deus nos seus caminhos, muitas vezes estará sozinho na sua jornada de luta, de guerra, mas muita gente que está ao seu lado e atrás de você, está sendo protegido pela sua vida. Davi não protegeu somente a ele, Davi protegeu o nome de Deus, mas protegeu os seus irmãos, protegeu o seu povo, protegeu o seu pai que estava em casa. Eu fico impressionado com Davi, porque Davi, ele poderia simplesmente chegar diante da guerra, ver aquela situação toda, eu acho que seria a atitude de nós e da maioria de nós. Ele poderia ter voltado para casa, agarrado no seu pai, falar, vamos fugir daqui, porque vai dar ruim e nós temos que sair fora. Pai, está terrível, ninguém enfrenta aquele homem. Davi podia ter voltado para casa, porque o pai pediu o relatório, falou, depois você volta e diz como é que estão os seus irmãos. Mas Davi olhou para aquele homem, que estava desafiando o povo de Deus, e Davi se coloca como aquele que iria acabar com aquela vergonha, e todos se beneficiaram sobre a vida de Davi. Irmão, você pensa que a vida de Davi foi fácil? Você pensa que depois que ele venceu o Golias, a vida dele facilitou? A vida dele só piorou. Davi enfrentou Golias, só foi a primeira prova que apareceu diante da sua vida. Irmãos, eu nunca vi Deus pegar alguém assim, ó, e colocar na posição que tem que colocar da noite para o dia. As pessoas quando veem, elas só veem quando a pessoa já está lá na posição. Aí fala assim, mas foi tão rápido, foi da noite para o dia, foi da noite para o dia, mas só quem passou por tudo aquilo que tinha que passar,
Irmãos, Davi levou 40 anos até assumir o reinado. E mesmo assim os problemas dele não acabaram. Porque Deus levanta resolvedores de problemas. Você quer ser útil para a obra de Deus? Se prepare para resolver problemas. É verdade. Os apóstolos que Jesus treinou, todos eles tiveram que resolver problemas. Seja intriga no meio da igreja, seja problemas de ensinos errados que queriam entrar no meio da igreja, seja bruxaria, feitiçaria, tentações, aflições, seja prisões, seja açoites, seja calúnia, seja difamação, todos eles que você hoje vai olhar e vai dizer assim, não, Pedro, Tiago, Tomé, foram homens cheios de Deus, foram, mas a vida de nenhum deles foi fácil. Por isso que aquele que vem de um evangelho da facilidade, que fala sobre o evangelho da facilidade, vem para Jesus e você vai ver que as rosas que você vai receber não vai ter espinho nenhum. Não existe isso, irmãos. Sabe, irmãos, mas sabe qual é o melhor? E eu fico feliz por isso. Sabe qual é o melhor de tudo? Quando Deus usa a gente, quando a gente reconhece a presença de Deus, quando a gente vence um desafio, tem um monte de gente que vence junto com a gente. A tua vitória, escuta o que eu estou dizendo, a vitória que você vai ter, vai ser a vitória de muita gente. E tem que ser assim, porque a palavra de Deus diz que nós não devemos ter ambições egoístas. Não é só para mim, não é só para os meus, é para todos que estão à minha volta. E a quarta e última, para a gente finalizar essa palavra, é que quem reconhece a presença de Deus, quem tem a presença de Deus na sua vida, claro, irmãos, vai honrar a Deus. Vai honrar a Deus. O que eu estou dizendo em honrar a Deus é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, se eu pegar esse púlpito que está aqui, ok? E levar ele e colocar aqui embaixo, ok? E falar, nossa, como Deus foi bom, porque eu consegui pegar esse púlpito e colocar aqui embaixo, que honra tem essa para Deus? Se eu levanto todos os dias, escovo o dente, e vou trabalhar, normalmente, que honra tem isso para Deus? Nenhuma, irmãos. Porque tudo que a gente pode fazer, que o nosso braço dá conta, que a nossa cabeça dá conta, que os nossos recursos dão conta, tudo o que a gente faz, que nós damos conta, a honra é nossa, não é de Deus. Só é honra para Deus é quando nós olhamos e falamos assim, eu não dava conta, eu não dou conta, eu não consigo fazer, eu não tenho como fazer. É por isso que muitas vezes nós somos colocados diante de Golias. É por isso que muitas vezes nós somos colocados diante do maior inimigo, de um exército mais numeroso, de algo mais poderoso, de coisas que nós frequentemente pensamos que não damos conta. Pois é na guerra do tamanho de Deus é que nós honramos o nome de Deus. Não é na guerra do nosso tamanho. Está entendendo, irmão? E quanto é do nosso tamanho, a honra é nossa. Eu fiz, eu sou, eu tenho, eu posso, eu sou capaz, eu consigo, eu estou indo, eu vou fazendo, e que eu sou bom. Aleluia. Mas irmãos, quando a guerra é maior do que nós, e a vitória aparece, nem nós mesmos temos condição de dizer assim, fui eu. E mesmo que nós disséssemos, ninguém acreditava. Aí nós somos obrigados, e todos são obrigados a dizer, foi Ele que venceu. Foi o Senhor que fez. E é só nesse momento é que o nome de Deus, então, é honrado. Irmão, você pode ver a Bíblia inteira, está cheia de situações como essa. Deus promete a Abraão uma descendência como a areia do mar, as estrelas do céu, e dá para ele uma mulher estéril, irmão, que não podia dar à luz a filhos.
E Sara, velhinha, já velha, já idosa, já sem condição de gerar filho nenhum, o anjo aparece para ela e fala, vai ser agora, você vai ser mãe. E a Sara até ri, dá risada. Como? Então nasce Isaac. Se Sara tivesse filho com 20 anos de idade, saudável, que glória teria o Senhor. Mas Sara dá à luz aos 100 anos de idade, estéril. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, irmãos, aqueles homens foram excluídos. Nenhum mestre queria treinar aqueles homens. Eles foram reprovados no crivo humano, no crivo natural. E Jesus chama aqueles que foram reprovados. E o que acontece, irmãos, quando Pedro falava diante dos religiosos daquela época, toda a gente ficava atônito. Olhava e dizia, como esses pescadores simples, iletrados, indoutos, como eles falam com essa autoridade? Não tinha como não glorificar a Deus, irmãos. Logo eles viam que era Deus que estava fazendo aquilo, sabe, irmãos? Então quem reconhece a presença de Deus, honra a Deus. Com isso, para a gente finalizar, eu vou dizer para você, nós estamos diante do nosso tempo de honrar a Deus. Então não se espante com os Golias que aparecem. Não se espante quando você olhar e achar que o problema ou as condições são maiores do que as nossas, do que as suas, do que as nossas como igreja, do que as nossas como pessoa. Não se espante, porque nós estamos aqui para levantar a voz e dizer, ei, quem é você? Quem é essa circunstância? Quem é esse que está afrontando a obra de Deus? Quem está afrontando o servo de Deus? Que está afrontando a filha de Deus, o filho de Deus? Quem é? Golias vem com espada, vem com lança, brinca, né, debocha da cara de Davi, fala, você vem para mim com paus e pedras, eu sou por acaso um cão? Davi vira para ele e fala, você não entendeu nada, você vem para mim com espadas e lanças, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Fica de pé, irmãos, em nome de Jesus. Perceba a presença de Deus na sua vida. Não se espante com os gritos. Oh, Senhor, só o Senhor sabe de onde está saindo essa palavra. Não se espante. Não se assuste. Se assuste quando a sua vida está no nível onde só você pode fazer. Só você pode resolver. Quando está só na tua alçada, aí você começa a ficar espantado. Quer dizer que você está vivendo a vida como você quer. E não a vida que Deus quer para você. Todas as vezes que nós vamos viver a vida que Deus quer para nós, lutas grandes e maiores do que nós irão aparecer diante de nós. E nós vamos precisar reconhecer a presença de Deus. Nós vamos precisar olhar para o lado, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. E ver a obra de Deus fazendo na nossa vida. Todas essas vezes, você precisa entender que aquilo que é maior que você, é porque o teu Deus está com você. A tua guerra, quem está lutando é o Senhor. Ele que está levando você, aumentando o nível de consciência, trazendo conhecimento, em nome de Jesus. Eu sei disso, irmãos, não é fácil, mas Deus está contigo, Deus está conosco. Entretanto, reconheça a presença de Deus nos mínimos detalhes. Quais são os mínimos? É aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que é a minha responsabilidade, aquilo que está ao meu alcance, para quando aparecer algo maior do que você falar, ei, eu honro a Deus com a minha vida, e eu creio que Ele agora também irá honrar o seu nome nessa guerra que eu estou enfrentando. Irmãos, tem coisas que é para nós fazermos, tem coisas que Deus não vai fazer por nós, mas existem guerras, existem situações que é para Deus entrar e fazer a diferença na nossa vida.